partir do versículo 1. E eu já sei que é uma passagem que a pastora Rosinha gosta demais. É a passagem da mulher samaritana. Eu pensei tanto, minhas irmãs, o que eu poderia trazer, que reflexão que eu poderia trazer para esse nosso momento aqui. E só me vinha à mente a mulher samaritana, Mas é tão batida já essa história. Mas nós temos muito a aprender com essa história, amém? Nós temos muito a aprender. Então vamos avançar. João capítulo 4. Vou ler um bocadinho aqui, tá? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você pode dizer um amém? Amém. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Até aqui. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Só ao ler a palavra já diz tanto
aos nossos corações, né? Na verdade, o momento principal da palavra é a leitura da palavra, né? É a própria palavra do Senhor. Tudo que eu falar aqui, não posso dizer que é encheção de linguiça, mas é para tentar esclarecer um pouquinho mais. Mas a palavra por si só, ela já é poderosa demais. O contexto dessa passagem bíblica, né? A Bíblia, quando começa a mencionar a respeito da história de Jesus com a samaritana, diz que Jesus estava indo da Judeia para a Galileia, né? Diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, uma determinada situação lá com os fariseus, né? Ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. E uma frase bastante intrigante nessa passagem é que era necessário passar por Samaria. Interessante que o caminho da Judeia para a Galileia, o caminho mais curto era realmente por Samaria. Mas em razão de animosidade muito grande entre judeus e samaritanos, os judeus eles preferiam muitas vezes pegar caminhos mais longos para chegar no destino deles, do que passar por lá para evitar esse contato e esse confronto. Mas para Jesus era necessário passar por lá. Os discípulos em algum momento até estranharam, de repente, né, Jesus querendo passar por lá, porque não era comum. Mas ele não, eu preciso passar por ali. É necessário. E esse termo necessário, ele expressa uma obrigação, que pode trazer para nós uma ideia de um propósito de Jesus. A rota mais curta, como eu falei, era realmente por ali. E pode ter acontecido que para ganhar tempo, Jesus tenha escolhido passar por ali realmente. Mas o mais provável é que essa necessidade expressa aqui, ela esteja relacionada à missão do Senhor naquele momento. Samaria, e especialmente a mulher samaritana, precisavam do mestre ali. Sendo assim, ele vai até Samaria, uma cidade chamada Sicar. E chegando lá, ele se assenta no poço de Jacó, pois estava cansado devido à viagem. Diz no versículo 5 e 6, diz assim: chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Outra situação que nos chama a atenção aqui. Meio-dia, horário, gente, o sol está a pino, está escaldante. E não é comum naquela região, justamente por ser uma região desértica, uma região de muito calor, as pessoas estarem se expondo ao sol no horário desse. Principalmente as mulheres. Elas costumavam ir até o poço, retirar água logo cedo. E geralmente elas não iam desacompanhadas. E essa mulher veio ao meio-dia retirar água na fonte de Jacó, no poço de Jacó. Interessante que aquela mulher, ela mal suspeitava. Ela não tinha ideia do que ia acontecer com ela naquele dia. Ela mal suspeitava que naquele dia, enquanto ela estivesse envolvida com aquela tarefa cansativa, né, de carregar a água, ela encontraria o maior tesouro da vida dela. Aquele que iria trazer alegria para a alma dela. Aquele que a tornaria verdadeiramente completa, verdadeiramente plena. Ela mal poderia imaginar que se tornaria uma evidência viva de que Jesus conhece o que tem dentro de cada ser humano. Jesus sabe o que realmente nós precisamos. Ele vê além daquilo que é visível. E ela não tinha ideia de que ela estava prestes a passar pelo escândalo de Jesus. Imagina só, você no seu dia a dia vai fazer uma tarefa desgastante e você faz corriqueiramente. Mas aquele dia era um dia diferente. Este é o dia que o Senhor fez, nos alegremos e regozijemos nele. Esse versículo
Eu acordei hoje com esse versículo na minha mente. E para aquela mulher, o Senhor fez aquele dia e dizia para ela: você vai se alegrar, você vai se regozijar. Foi diante desse contexto que começa a história de Jesus, que é a mulher samaritana. Amém? Vamos passar por alguns pontos aqui para a gente entender como que com essa história nós podemos chegar até a plenitude. Primeiro ponto que eu quero falar aqui: é necessário conhecer quem é Jesus e prosseguir em conhecê-lo para viver a plenitude. Guarde isso. É necessário conhecer quem é Jesus e prosseguir em conhecê-lo. O primeiro contato que Jesus teve com a mulher foi justamente um pedido. Ele pediu o que para ela? Água. Ele pede à mulher água, contudo aquela mulher, devido às restrições culturais e religiosas da época, ela já vai de pronto, contrapondo ali o que Jesus estava falando. E ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aquilo era completamente inusitado. Um homem se dirigindo para falar com uma mulher sozinha, era muito diferente, mas muito a cara de Jesus, né? Muito a cara de Jesus. Só que aquela mulher, ela não tinha ideia de com quem ela estava falando. Então Jesus faz naquele momento declarações incríveis a respeito dele ser uma fonte. Ele diz assim: se você conhecesse, ela questiona Jesus, o pedido dele, mas aí Jesus já entra elevando o nível, né? Ou aprofundando, levando a um nível mais profundo. E Jesus, ele sempre joga, gente, a régua para cima. Jesus, ele sempre joga a régua para cima. A gente está aqui falando no plano natural, mas quando a gente vai conversar com Jesus, ele eleva o nível. Ele eleva o nível. Uma vez eu estava numa palestra do trabalho, e eu achei muito interessante um palestrante lá falando, no final da palestra dele, viraram para ele e falaram assim: se você tiver alguma coisa para dizer para as pessoas que estão aqui, para fechar esse momento, para dizer como é que vai ser o ano de tal, não lembro qual era o ano, mas como é que vai ser o ano de 2023 para a gente? Ela falou assim: avisa para todo mundo que o sarrafo vai subir. Ele fez uma menção ao atleta que faz salto, sabe, com o sarrafo? A gente não tem muito de é salto à altura. E aí perguntaram justamente isso para o atleta, para o próximo ano. O que avisa para todo mundo que o sarrafo vai subir? O sarrafo subir é a altura que ele vai pular. E eu achei tão interessante isso, e na hora se me lembra de Jesus. Jesus é sempre assim, gente, é sempre subindo o nível, é sempre subindo. Então, avisem a todas que o sarrafo vai subir. Quando a gente se aproxima de Jesus, a régua sobe. A régua de Jesus é muito elevada, amém? Então a gente vai sair desse plano raso, desse plano natural, amém? E viver a plenitude, glória a Deus. Então, voltando aqui para o texto, Jesus disse: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Não só o pedido de Jesus à mulher já tinha provado que ele estava acima dos preconceitos dos judeus, mas agora ele mesmo oferece água viva para ela, da qual ela não sabe nada. Ela olha para Jesus no plano natural e vê Jesus como um judeu, viajante e cansado, descansando ali naquele poço, pois ainda ela não percebeu quem ele era. Se ela tivesse conhecido quem era que estava pedindo água para ela, ela estaria insistindo com ele para que ele lhe desse a água muito melhor que ele estava oferecendo. Muitas vezes não recebemos de Jesus, minhas irmãs, porque nós não o conhecemos. E é interessante que Jesus ele ainda faz uma pontuação importante, dizendo assim: se você conhecesse o dom de Deus
É importante, a gente precisa conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer. E quando ele menciona isso, ele está mostrando que o conhecer a Deus abre janelas de revelações na nossa mente, abre possibilidades enormes para nós, abre o nosso entendimento. Avançando aqui no texto, ele diz: quem beber desta água terá sede outra vez. Olha ele elevando o nível. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós, por conta própria, sem Jesus, não conseguimos nada na nossa vida, nem sentir o Espírito Santo, porque eles não estão. Então a gente precisa de Jesus na nossa vida. Quando começamos a beber dessa água viva, sentimos o nosso coração arder, o vazio se encher e a vida passa a fazer mais sentido. Vocês concordam comigo? Quando a gente começa a conhecer mais a Jesus, se aproximar dele, tudo passa a fazer sentido. E entenda algo: quando bebemos da água viva, a sede é saciada, mas não pela remoção do desejo de beber água, mas pelo derramamento do Espírito. Na verdade, quanto mais provamos de Deus, mais nós queremos dele. Então nós somos saciados pela presença do Espírito Santo na nossa vida, pela presença de Jesus, por conhecer Jesus. E quanto mais nós provamos de Deus, mais nós queremos dele. E às vezes, minha irmã, o que está faltando em sua vida, para você realmente viver a plenitude, é provar incansavelmente dessa água. Você precisa entender que deve ser cheia constantemente da fonte que jorra para a vida eterna. Então é necessário conhecer quem é Jesus e prosseguir em conhecer para viver a plenitude. Amém? Um outro ponto que eu quero falar aqui é que Jesus é uma fonte inesgotável. Ainda utilizando os versículos, mencionados no primeiro tópico, nós vemos que Jesus é uma fonte inesgotável. E essa não é a única vez nesse texto que Jesus se intitula como água viva. Em João 7, mais para frente, 37 e 38, ele diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, aleluia, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Essas são verdades incríveis a respeito de Jesus. Ele é uma fonte inesgotável e está à nossa disposição. Você já pensou que isso remete à necessidade individual de cada ser humano? Nós precisamos de Jesus e Ele está aqui à nossa disposição. É só um passinho e é inesgotável. Todo ser humano tem necessidade de se manter hidratado. Não é verdade? Necessidade básica. Através da água. Da mesma forma, todas nós precisamos de Jesus. Existe um vazio na alma que não pode ser preenchido por dinheiro, por fama, por poder, por beleza, por status, por inteligência, nem por religião. O pastor Clemar gosta muito de falar sobre religiosidade, A gente fala muito aqui na igreja que isso nos impede tanto de vivermos o verdadeiro evangelho. Então nem a religião
ela te leva para esse lugar de plenitude. Só Jesus. Nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio na alma. Contudo, quando chamamos aquele que faz rios de água viva correr do nosso interior, o nosso vazio é preenchido. A nossa alma é saciada. Aleluia. Aquela mulher samaritana sabia que durante anos a sua própria religião não tinha conseguido matar a sede da sua alma. Como resultado, ela ficou espantada com a declaração de Jesus. Mas do mesmo modo que a religião não tinha conseguido matar a sua sede, é do mesmo jeito nos nossos dias, como eu já falei aqui. As pessoas, elas se prendem a sacrifícios e mais sacrifícios. Acumular um monte de papelzinho aqui. As pessoas, meus irmãos, se prendem a sacrifícios e a mais sacrifícios, quando na verdade o que deve realmente ser feito, sabe o que é? É rasgar o coração. É rasgar o coração diante da presença de Deus, é fazer o que a gente fez aqui desde o início, né? Aproveitando esse período de louvor, aproveitando tanto, é rasgar o coração diante do Senhor. É necessário uma rendição completa a Jesus, permitindo que Ele molde a nossa vida nos mínimos detalhes. É necessário. Eu lembro aqui da minha irmã, ela não pôde vir. Uma expressão que ela fala, que eu acho muito interessante. Ela fala no que diz respeito à maternidade. Ela tem 2 pequenininhos, um de 2 anos, o Samuel e o João de 1 aninho. E ela tem passado alguns desafios e ela, quando desabafa, minha mãezinha, ela fala assim: meu Deus, a maternidade está me ralando no asfalto. Mas assim, eu refletindo sobre isso, minhas irmãs, não é a maternidade, é a vida cristã, sabia? Se todos os dias, no final do dia, você não tiver a sensação que você foi ralada no asfalto, que você matou a sua carne, que o seu eco foi lá para o chão, você não está indo no caminho certo. A vida com Cristo é assim, é o verdadeiro ralar no asfalto todo dia. Porque quando a gente acha que está bombando, né? Quando a gente acha que está indo bem, você tropeça. A gente está aqui fazendo os 31 dias de sabedoria. Minhas irmãs, eu estou sendo ralada no asfalto todo dia quando eu leio lá Provérbios. É sabedoria pura aquilo ali. Eu vou sendo confrontada. Eu falo: Raquel, você está longe demais disso. Mas amém, a gente vai caminhando. Porque o Senhor é perfeito, Ele vai me aperfeiçoar. Mas é um caminhar constante. Então é necessário ser ralado no asfalto todo dia. Jesus é uma fonte inesgotável que faz fluir do seu interior águas que curam, que limpam, que libertam. E para vivermos a plenitude, nós precisamos estar limpas. Nós precisamos beber na fonte inesgotável que é Jesus. Amém? Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui nesse texto: rejeitada por todos, mas aceita por Deus. A conversa da mulher samaritana com Jesus continua. E ela diz assim: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Lembra que eu falei que a mulher samaritana, ela estava ali ainda no plano raso, no natural. Então fica claro que o desejo dela era de não ter que voltar lá para pegar água todo dia. É isso que estava incomodando ela. A exposição ao sol, o cansaço, aquela rotina, né? E aí Jesus oferece uma água viva, a água viva que brota, que flui. Então pronto, está resolvido o meu problema, não preciso voltar aqui mais desse desgaste.
Mas Jesus, isso é lindo em Jesus. Ele sabe o que realmente nós precisamos. Como eu falei lá no começo, Ele vê além daquilo que é visível. Ele vê além daquilo que é natural. Sabe o que Jesus vê? Ele vê o seu coração. Ele vê o seu pecado. Ele vê o desespero da sua alma. Ele vê a culpa. Ele vê a real necessidade que você tem. E de uma forma repentina, naquele discurso, Jesus muda o rumo da conversa completamente. Ele passa do pedido por água e da promessa de dar água viva para uma inquisição e para uma ordem para aquela mulher. Pois ele quer tratar da real necessidade dela. Escute isso. Você não pode reivindicar os benefícios do Evangelho. Você não pode reivindicar uma fonte de água viva, uma fonte de vida eterna, sem antes satisfazer as exigências do Evangelho. E essas exigências, elas são confissão e arrependimento. Existia algo ali naquela mulher que não a possibilitava de fazer exigências. Ela precisava resolver uma questão antes. E Jesus sabia disso. Então Jesus disse para aquela mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. E aquele pedido de Jesus foi bem no cerne da vida daquela mulher, revelando que Deus conhece o nosso íntimo e o oculto. E ela respondeu assim para Jesus: eu não tenho marido. Até louvável essa resposta dela, ela foi verdadeira. E Jesus ressalta isso. Fala: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é, aí Jesus, ela passou no scanner, né? Eu falei, passou no scanner de Jesus. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu falei aqui com um tom assim, mas, né? Eu imagino que Jesus não tenha falado assim: o fato é que você teve 5, né? Jogando na cara dela. Ele estava apenas relatando. Aparentemente, aquela mulher estava vivendo com uma pessoa, naquele momento, sem ser casada. E ela já tinha se divorciado de outros 5. Ela tinha 5 cartas de divórcio, aquela mulher. E isso é intrigante, eu acho bastante intrigante, numa época em que com certeza não é fácil você receber, se divorciar, como é hoje em dia, né? Só se você for lá no escritório da Blema que você não consegue se divorciar com facilidade. Ela não deixa. Ela argumenta, aconselha. Mas naquela época não era fácil, né? Ainda mais o fato dessa mulher estar no sol saudante, carregando um cântaro, nos mostra que provavelmente ela não era uma pessoa de poder aquisitivo alto, para que a partir dela ela conseguisse motivar o divórcio. Então ela teve 5 cartas de divórcio que os maridos anteriores deram para ela. Isso para mim é intrigante, porque é uma época em que os costumes, em que no caso, se fosse por adultério, se fosse por uma impureza sexual, é provável, possível que aquela mulher pudesse ter sido apedrejada e não tivesse a oportunidade de se casar de novo, se fosse por adultério. Mas ela tem essas cartas de divórcio e assim, e já pelo início da conversa dela com Jesus, já começa a mostrar alguns sinais pra gente. E pesquisando também, tem alguns teólogos que vão na linha de que ela era uma mulher que falava.
para te perdoar e restaurar a sua vida. Amém? Assim como ele fez com a mulher samaritana. Outro ponto que eu quero falar. Estamos caminhando, tá? Vai ter mais um pouquinho falando no ouvido de vocês. Deus procura. Esse ponto eu quero. Deus procura os verdadeiros adoradores. Logo após Jesus revelar a vida daquela mulher, ela reconhece que Jesus é profeta. E logo em seguida ela diz assim: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Talvez a descoberta de que Jesus era um profeta tenha levado a mulher a levantar um assunto de debate teológico entre judeus e samaritanos. Que assim, pode ser que ela... Ai meu Deus, só deu 5 minutos. Não pode estender esse negócio. Aí você vai dar bom, vai dar. Não deixa nervosa não, estou aqui muito à vontade, não deixa nervosa. Talvez o fato de Jesus ter trazido todo aquele relatório da vida daquela mulher tenha gerado dela uma sensação de vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar o foco, tá demais, o foco demais em mim. E aí ela puxou lá um assunto aparentemente aleatório, né? Um assunto teológico entre judeus e samaritanos, a fim de que ela tivesse uma resposta vinda do profeta, já que ela identificou ali que Jesus era o profeta. E de fato, ela teve uma resposta. E a resposta é maravilhosa, porque Jesus é maravilhoso, né? Jesus é incrível e ele sempre eleva o nível. Jesus responde claramente a dúvida daquela mulher com alguns dos versículos que eu particularmente considero mais lindos da palavra. Que diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A questão agora, minhas irmãs, não é mais o local em que se adora. É sobre ser. É sobre a essência de um verdadeiro adorador. Poucas vezes, olha só que intrigante, eu fiquei pensando nisso aqui, eu achei incrível. Poucas vezes na Bíblia, eu acredito que nenhuma outra, eu desconheço, um dos mais conhecedores podem esclarecer posteriormente. Nós vamos encontrar Deus procurando alguma coisa. Não me recordo de algumas passagens. Se é que existe outro evento, né? Mas aqui Jesus menciona que Deus procura verdadeiros adoradores. O que faz Deus olhar para a igreja, o que faz Deus olhar para você, irmão, e procurar algo é a adoração. E isso é extraordinário. Sendo assim, nós podemos concluir que a adoração, ela precisa ser primordial na nossa vida. Ela precisa ser um estilo de vida. Não adoramos para exaltar a Deus. Adoramos porque Deus já é exaltado. Ele já está assentado no alto e sublime trono. Ele já está acima de todas as coisas. Ele está lá. E por isso Ele é digno de toda adoração. Poucas coisas fazem o mover do Espírito Santo em uma vida ser tão maravilhoso como a adoração sincera e um coração quebrado.
viver a plenitude? Quem quer viver a plenitude? Renda-se em adoração a Ele. Renda-se em adoração a Ele. Declare a Ele palavras de adoração. E assim você vai poder viver a plenitude. Mais um ponto número 5. São 6, estou acabando. O ponto 5 eu coloquei assim: deixar o cântaro significa abandonar o antigo jeito de viver. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando Ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu acho maravilhosa essa revelação de Jesus, porque Ele não, em Jerusalém, para os judeus, lá na Judéia, Ele não estava declarando que Ele era Jesus, não. E aqui Ele fala isso para essa mulher. Gente, que honra, imagina, eu sou Jesus. Ai, meu Deus, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, após o reconhecimento urgente de que ela precisava ser uma adoradora e de que ela estava diante de Cristo, do Messias, depois dessa revelação dele, a Bíblia nos diz que ela deixou o cântaro para trás. Ela nem quis saber mais de água, das tarefas dela. Deixou o cântaro e foi até a sua cidade anunciar que tinha encontrado o Cristo, o Salvador da humanidade. Vocês já assistiram The Chosen? Gente, o episódio da mulher samaritana é lindo demais. Gente, aquela alegria, é algo assim que, olhando para aquela mulher, me emociona. Imaginar que ela realmente tinha uma vida e agora ela mudou tudo. Ela sai saltitando, largou tudo para trás. É lindo demais o que Jesus pode fazer na nossa vida. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela ainda nem falou diretamente, né? Ela só levantou a dúvida para o resto do Essa atitude de deixar o cântaro para trás mostra que o tirar a água que ela tinha ido fazer se tornou insignificante perto do que ela recebeu lá. Demonstra claramente que ela tinha provado da água que jorra para a vida eterna. E que maravilha quando uma pessoa tem um encontro com Jesus. Ela simplesmente abandona a velha vida, pois passa a ter algo dela muito maior, algo dentro dela muito maior, que verdadeiramente preenche e satisfaz e completa. Talvez, irmã, o que está faltando para você viver a plenitude seja você deixar o cântaro para trás. Talvez o que está impedindo de você viver a plenitude seja deixar o cântaro para trás. Deixar os vícios, deixar os falatórios profanos, deixar de proferir palavras que só amaldiçoam, deixar de demonstrar condutas, atitudes que só demonstram amargura, raiva, deixar um jeito de pensar cético, deixar para trás a falta de perdão. Talvez você esteja impedida de viver a plenitude, porque você precisa hoje deixar o cântaro para trás. Amém? Para viver a plenitude, você deve deixar seu antigo eu e abraçar a nova criatura que nasce da água e do Espírito. Você deve fazer, nós devemos fazer como Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deixe para trás. Deixe para trás tudo que está te segurando e te impedindo de viver a plenitude. E por fim, o seu testemunho, o testemunho daquela mulher, falou mais forte do que o passado dela. Olha que coisa linda. Aquela mulher tinha um passado difícil. Ela era mal vista. Mas o testemunho dela falou mais alto do que esse passado tão horroroso. Quando ela vai até a sua cidade, anuncia que tinha encontrado Cristo. A Bíblia diz que muitos foram ao encontro de Jesus por conta desse anúncio dela. E mais para frente, em João 4, no versículo 39, 42, revela que aquele povo creu nas palavras que a mulher tinha falado nos ensinamentos de Jesus. O testemunho de transformação daquela mulher falou mais alto que o seu passado. A vida plena que ela experimentou em Jesus provou ser maior que o pecado que a acusava. A transformação que ela viveu foi tão poderosa que conseguiu transformar a vida de muitos da sociedade. Quem realmente, irmã, está em Cristo tem o brilho do Espírito Santo em sua vida. E isso é perceptível pelos que estão ao redor. Muitos virão a Cristo através da sua vida. E para finalizar, estou finalizando, quem disse que meu tempo está esgotado. Pode vir a equipe de louvor. Para finalizar, eu pergunto para você, irmã: você quer ter a sua vida transformada e viver em plenitude? Você quer ser canal de Deus para transformar outras pessoas? Você quer as marcas do passado apagadas e criar um testemunho forte de vida? Você pode ficar de pé agora. Que faz fluir do seu interior águas que curam, águas que limpam. Jesus se revela a você e está disposto a te perdoar e restaurar a sua vida. Se você pedir perdão pelos seus pecados e se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje, Jesus se revela a você procurando um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora. Então, por isso, renda-se em adoração a Ele. Jesus se revela a você e transforma tudo o que é velho em novo. Por isso, deixe o cântaro para trás e prossiga para o alto. Quando eu lembro da cena, da mulher samaritana correndo lá para a cidade, o rosto dela completamente reluzente de tanta alegria. Eu me lembro de Provérbios 15:13, no início, que fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Gente, tem mulher feia não, tem mulher triste. Não existe mulher feia não, existe
nós oramos. Que o Senhor neste dia, nessa hora, Ele possa alegrar o seu coração. Que a sua alma seja saciada. Que tudo aquilo que você realmente precisa, o Senhor possa revelar a você. Para que você busque não aquilo que você acha que precisa, equivocadamente, buscando no mundo, buscando se realizar em filhos, em casamento, na profissão. Minha irmã, nada disso te preenche verdadeiramente, não. Isso é um detalhe importante da nossa vida, sim. Mas quando a gente busca na fonte que é inesgotável, essas outras coisas também elas deslancham e elas prosperam. Então tira o foco daquilo que você acha que é o que Deus tem para você.
Espírito.